Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Nós sabemos que alguns dos nossos alunos estão com Covid, mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe o que Ele faz e por que Ele faz, né? Mas nós cremos que Deus está fazendo a diferença em cada um de nós, aperfeiçoando o que tem que aperfeiçoar e falando com cada um de nós, né? Que esses dias venham a ser bênçãos também na vida dessas pessoas que, por mais que eles estejam passando por um período difícil, Deus tem algo para fazer. Eu creio dessa maneira. E nessa aula de hoje que eu estarei ministrando a vocês, nós vamos falar sobre os dons ministeriais, tá bem? E vamos falar sobre o dom de cada um e por que os dons existem. Então vamos começar a aula de hoje, é a 6ª aula da nossa escola de servos, né? O Senhor Jesus, antes de subir aos céus, confiou aos seus servos o cuidado e a administração dos seus bens e a continuação da obra que ele começou, ou seja, batizar, ensinar, pregar a palavra, libertar os cativos, curar os enfermos, expulsar demônios, para que as vidas que Deus ama sejam salvas e cuidadas pela igreja. Os dons ministeriais foram dados à igreja depois que Cristo subiu às alturas, assim como os dons espirituais se manifestaram alguns dias depois da descida do Pentecostes, que nós já sabemos. Deus estabeleceu os dons de ministério na igreja e para a igreja, não para os homens. Há uma grande diferença entre Deus estabelecer alguém na igreja e alguém ser colocado pelos homens. O chamado de Deus vem equipado de dons do Espírito que acompanham o ofício, os ofícios para os quais alguém foi chamado. Lá no livro de 1 Coríntios 12, 11 e Efésios 4, 11, esses versículos, esses capítulos falam a respeito dos dons espirituais e os dons ministeriais, sendo que Jesus Cristo concede os ministérios e o Espírito Santo atribui os dons, que têm a finalidade de capacitar esses ministérios. Então você pode estar lendo lá em Efésios 4, 7, 13, eu não vou ler porque é uma passagem bem extensa e o vídeo vai ficar muito extenso. Então eu peço que você esteja lendo lá em Efésios 4, 7, 13, que vai falar sobre os ministérios e os dons do ministério. Então vai falar também, todos esses dons de ministério foram dados para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo, da unidade da fé, do pleno conhecimento dos filhos de Deus, da perfeita vontade, veracidade e a medida e a estatura da plenitude de Cristo. Os dons do ministério são para as pessoas que foram chamadas por Deus. Então nós vamos ver um exemplo de Filipe, né? O Filipe é chamado para evangelista. O apóstolo Pedro é chamado para apóstolo, já era chamado de apóstolo Pedro, então ele tinha um ministério de apostolado. E Paulo era inicialmente chamado para profeta e mestre, mais tarde ele também foi chamado de apóstolos. Outras pessoas no Novo Testamento também são chamados pelos dons do ministério. Essas pessoas, os dons do ministério a quem Deus chama, ele também equipa com os dons espirituais. Esses ministérios não são baseados em dons naturais, mas sim em dons espirituais, dons sobrenaturais. Um dos aspectos mais fascinantes relativos aos dons de ministério é a sua diversidade, a diversidade de ministérios, né? Devemos estimar todos eles, cuidar de todos eles,
Jesus os colocou na igreja e é para nós perceber que cada um deles é essencial para o amadurecimento completo da igreja. O plano de Deus é que cada ministério corrija completamente os outros, fazendo com que haja equilíbrio. Por isso dos dons de cura, dons disso, dons daquilo, é para que haja equilíbrio entre os ministérios. Por exemplo, o ministério de profeta é para inspirar o mestre. O dom de mestre é para equilibrar o profeta. O dom de evangelista é para nos lembrar continuamente acerca do mundo perdido e morto espiritualmente e a sua necessidade do evangelho. O ministério de pastor, para mostrar que as vidas ainda precisam de muito cuidado depois de serem salvas. O pastor, ele pastoreia as ovelhas, ele cuida, ele ama, ele trabalha na vida dessas pessoas, ele dá a vida pelas ovelhas, como diz na palavra. O apóstolo, o que o apóstolo faz? Ele inspira, abre espaços para novas conquistas para Cristo e para a igreja. O propósito dos dons do ministério é a unidade e não a divisão. Então, esses ministérios foram chamados, eles foram criados por Deus para ter uma harmonia na igreja, para ter um equilíbrio, como disse lá na frente. Agora nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Aqui nós vimos o que tem, o que eles são, o que eles fazem. Então nós vamos falar um pouquinho de cada um. O apóstolo, quem é chamado de apóstolo? Está relacionado à administração, à implantação, à fundação da igreja. O apóstolo, então, ele vai implementar, ele vai fundar igrejas e tem autoridade para a cobertura espiritual. As igrejas dos nossos dias não podem deixar de lado esse ministério, pois isto fará uma grande influência para o crescimento do reino de Deus, a implantação de igreja e a divulgação do evangelho. E para permanecer nesse ofício, a pessoa deve ter vivido uma experiência pessoal com o Senhor, algo muito profundo e real, algo além do ordinário. Isso é o chamado de apóstolo. O chamado de profeta, proclamador de verdades inspiradas, aquele que fala por Deus ou no lugar de Deus, é o porta-voz da divindade, cuja missão é preservar o conhecimento e a vontade do único e verdadeiro, soberano Deus Todo-Poderoso. Um profeta fala por inspiração divina, direta, uma revelação imediata. Não é algo que ele pensa, mas algo dado subitamente, uma inspiração repentina. Para permanecer nesse ofício, a pessoa deve ser primeiramente um ministro do Evangelho, separado para o ministério como chamado de Deus para a sua vida. Um profeta é, acima de tudo, um pregador e um mestre da palavra, pois no profeta operam a palavra de sabedoria, de conhecimento, de discernimento e discernimento de espíritos. Pode-se verificar a diferença entre profetizar e o ministério de profeta pelo seguinte exemplo. Nós vamos ler essa passagem lá no livro de Atos 21, 8, 11. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com eles. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos alguns dias ali, desceu da Judeia um profeta chamado Agabô, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele seus próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito, assim os judeus em Jerusalém farão
ao dono desse cinto e constrangerão e entregarão nas mãos dos gentios. Atos 21, 8, 11. Essa passagem ali no livro de Atos fala que o que ia acontecer com Paulo quando ele foi entregado para ser preso, né? Que eles iam amarrar Paulo com o próprio cinto dele. Isso foi o profeta Agabô que profetizou, que falou o que iria acontecer com Paulo. Então, ali as quatro filhas de Filipe profetizavam que o que isso significava que elas operavam no dom de profecia, falando aos homens para edificação e exortação e consolação. 1 Coríntios 14, 3. Já o Agabô, ele era um profeta, e embora um profeta possa profetizar o que é revelado, Agabô não está profetizando nesse trecho. Ele somente está relatando o que o Espírito Santo lhe revelou anteriormente. A função do profeta é edificar, consolar e exortar o corpo de Cristo, mediante a inspiração e o inspirador, donde o Espírito que interpreta e aplica as Escrituras com uma nova luz, vida e poder, e a cada geração e a cada circunstância por uma revelada e imediata operação do Espírito Santo. Evangelista. O que é um evangelista? Significa proclamador de boas novas, ou que leva o evangelho da salvação àquele que anuncia o evangelho de Cristo. Atos 8 mostra um verdadeiro evangelista. Felipe possuía este dom. Felipe, desculpa aí, minha cachorrinha, ela tá latindo e vai ficar no vídeo, tá? Então vamos prosseguir aqui. Atos 8 mostra um verdadeiro evangelista. Felipe possuía este dom, embora nesse período foi designado para servir como diácono. Atos 6:5. Sua verdadeira vocação era de evangelista, e esse texto ele começa a exercer seu chamado. A verdadeira marca de um evangelista está nos dons de curar e nas operações de milagres. Se estas marcas não estiver presentes na vida do evangelista, ele será um exortador ou pregador. O dom supremo de um evangelista é a capacidade sobrenatural de levar uma alma à decisão por Cristo. Isso é um evangelista. Lá no livro de Atos 8:26 diz assim: e ele é capaz de exclamar como Paulo: sobre mim pesa a obrigação e ai de mim se não pregar o evangelho. Ele não é pastor, ele ganha e o cuida. Aqui está dizendo o que é um pastor. O apóstolo Paulo dizia: ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim sobre essa obrigação que eu tenho de pregar o evangelho. Então o apóstolo Paulo se cobrava muito. Ele era um evangelista, mas ele era um evangelista completo, porque além disso ele era um apóstolo também. Agora nós vamos falar sobre o pastor, sobre o ofício de pastor, sobre o dom de pastorear. De todos os ofícios do ministério de cristão, o pastoreado é o mais conhecido em nossos dias, né? Não raro, o título é dado até mesmo ao ministério, aos ministros em diferentes funções. A função é tão honrosa que no Antigo Testamento frequentemente atribui a Deus o título de pastor de Israel. Você pode estar vendo isso aí lá no livro de Jeremias 23:4, nos Salmos 23:1, nos Salmos 81, tem essas passagens que fala que Deus é o pastor, né? O vocábulo originalmente aplicado a um
Guardador de ovelhas significa apacentador, guia, protetor. Lá em Isaías 40:11 também você pode estar vendo essas passagens que falam sobre o pastor. Essas definições correspondem a várias fases de atribuições e deveres do pastor. Como no caso dos demais ministérios, encontramos em Jesus o grande exemplo de pastor. Por exemplo, o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Esse é o bom pastor lá no livro de João 10:11, fala sobre isso. Lá no livro de João 10 também 3 diz: conhece as suas ovelhas. O pastor, ele conhece as suas ovelhas. 1 Pedro 2:25, pastor e bispo das nossas almas. Aí nessa passagem também vai falar sobre pastor. Lá no livro de Salmos 32:8 diz assim: instruí-te e ensinei-te o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselhos. Esses são o que Deus disse para os pastores. O pastoreado eficiente é um dom de Cristo, não depende de um curso especial nem de um produto de treinamento, e sim de um chamado que vem do alto. O pastor, ele tem um chamado que Deus coloca ele, é Deus que escolhe. Não é um curso que vai treinar a pessoa para ele ficar um pastor, apesar que tem muito disso, né, hoje em dia. Mas o pastor mesmo que dá a vida pelas ovelhas, que ganha as ovelhas, que conhece as suas ovelhas, como ali nós dissemos, que ele é o pastor e bispo das almas, ele é levantado por Deus, ele tem o chamado de Deus. Lá no livro de Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Então, aqui está o que eu falei. Ele é levantado por Deus, o bom pastor, o pastor que dá a vida pelas ovelhas, que cuida, que realmente pastoreia, que não tem outro objetivo, é esse aqui que fala em Tiago 1,17. Como parte das funções, o ministério pastoral abrange os seguintes encargos. Primeiro, lá está baseado em 1 Timóteo 3:2, ensinar os irmãos e andar a viver segundo a palavra de Deus. Lá em 1 Pedro 5:1-3, apacentar o rebanho de Deus com cuidado e com amor, não é de qualquer forma. Um pastor, ele tem dever de ensinar as ovelhas a apacentar no caminho de Deus com cuidado e com amor. Terceiro, Atos 20:28, exercer vigilância espiritual sobre o rebanho e proteger. Quarto, Atos 20:31 ou 2 Timóteo 4:2, administrar com longanimidade, com amor. Isso é muito importante na vida de um pastor. O pastor que não tem isso aqui, ele não tem o chamado de Deus. Há de mostrar com longanimidade e amor. O que é a longanimidade? É além da paciência, aquela hora que o pastor quer falar um monte e ele se cala, então ele exerce a longanimidade com as pessoas. Porque eu acredito que não deve ser fácil a vida de um pastor, cuidar das pessoas, cada um com seus problemas, um de diferente do outro, e ter essa longanimidade e o amor, né? Então, tem que ver isso aí, que esse pastor que tem esse dom, ele é o bom pastor, ele é o que tem chamado de Deus. Cuidar dos necessitados, também o pastor tem que fazer isso, Gálatas 2, 9 e 10. Visitar os enfermos e ajudá-los com a ministração e oração de fé, Tiago 5, 14 e 15. Cumprir o papel de dispenseiro dos ministérios de Deus, 1 Coríntios 4, 12.
Então, todos o ministério, o pastor deve abranger esses encargos dentro do ministério dele. O pastor deve apacentar, pastorear, governar, administrar. Cabe àquele que recebeu do Senhor o dom para isso. Se o homem que governa bem a sua casa terá suficiente autoridade para governar a igreja de Deus, como diz em 1 Timóteo 3,5. Esta habilidade para governar inclui, primeiro, capacidade para a distribuição dos serviços aos membros da igreja, administrar a igreja, dar funções aos membros da igreja. Capacidade para a administração financeira, ele tem que cuidar do lado financeiro da igreja. Habilidade do pastor para cuidar dos negócios da igreja de modo proveitoso e honradamente. Inspira confiança nos membros para contribuir. Agora nós vamos falar sobre o último ministério, que é o de mestres. O mestre é aquele que tem uma capacitação natural para ensinar, unção para esclarecer, expor e proclamar a palavra de Deus, a fim de identificar, fortalecer e levar a igreja a andar nas verdades reveladas da palavra. Um mestre realmente dado por Cristo é ungido pelo Espírito Santo e é inestimável bênção para a igreja como fator contribuinte para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. A palavra de Deus apresentada na sabedoria do Espírito Santo promove o preparo para o serviço, pois é de útil para o ensino, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Isso está baseado no livro de 2 Timóteo 3, 16, 17. O mestre, então, ele é útil para o ensino, ele é perfeito e é aperfeiçoado, ele é habilitado para a boa obra. Sem mestre não tem obra, Estes são os ministérios dados pelo Senhor Jesus Cristo para a edificação dos santos, para a realização da obra do Senhor na terra. Esses ministérios devem ser exercidos por aqueles que manifestarem chamados específicos. E agora, como você pode distinguir e reconhecer o chamado de Deus? Como você pode saber isso na sua vida, se você tem um desses chamados? Então, primeiro, você terá convicção no seu próprio espírito. Você terá o testemunho no seu próprio coração. Você terá o equipamento espiritual. Segundo, Deus relaciona-se com o espírito humano. 3. Aprenda a ouvir o seu espírito. Aprenda a ouvir dentro de você e saberá muitas coisas que não saberia de outro modo. Se você é um cristão mundano, presta atenção, se você é um cristão mundano com um pé dentro da igreja e outro fora da igreja, a sua capacidade, a sua carnalidade dominará você e não terá consciência do seu espírito. Se você é total e completamente dedicado e consagrado a Deus no fazer algo que Ele quer que você faça, você se tornará consciente que algo dentro de você, que há algo dentro de você, que é algo para você fazer. O Espírito Santo vai começar a te incomodar. Haverá algo dentro de você que o inquietará. Mas o que está faltando? Tem alguma coisa que está me incomodando e eu preciso fazer. E enquanto você não fazer aquilo ali, você é incomodado, você é ministrado
por Deus a fazer aquilo ali, mas você tem que ter um equilíbrio espiritual. Esse negócio de estar com o pé fora da igreja, outro dentro da igreja, não tem como você saber qual é o teu chamado. Lembre-se disso, não se preocupe com nome ou títulos. E também Deus recompensará a fidelidade. Deus não olha essas coisinhas de título, de nomes, mas Deus cuida da tua fidelidade, do teu coração, o que ele representa para Deus. Ele não recompensa um ofício em si. Um profeta não receberá maior galardão do que um porteiro que for fiel no seu ministério de auxílio. Os ofícios mais preeminentes não recebem maior galardão, somente a maior responsabilidade. Deus recompensa a fidelidade. Então, cuide da sua fidelidade para com Deus, cuide do seu coração, cuide da sua responsabilidade. Não tenha um pé dentro da igreja e outro fora da igreja. Não seja um lá dentro da igreja e outro fora da igreja. Nós temos que ser cartas vivas do Senhor, sal da terra, a luz desse mundo, tá bom? E aqui nós terminamos a nossa aula, mas eu vou deixar mais uma tarefinha, né? Eu sei que às vezes até não dá tempo de fazer a tarefa da semana, mas eu te peço que você prossiga, que você seja inspirado por Deus, que você vença essa batalha e que vá lá e cumpra com as tarefinhas, né? Não, se não der na semana, na outra, mas não deixe de fazer, que é para o próprio crescimento teu espiritual. E a tarefa de hoje é bem simples. Eu quero que você entre no seu quarto, feche a porta do seu quarto e ore a Deus, peça ao Senhor qual é o teu chamado, qual é o teu dom ministerial, para que Deus quer que você seja feito na obra. Se você sente isso do Senhor, essa inquietação no teu coração, que você tem que fazer algo pelas pessoas. Há tanta coisa que a gente pode fazer dentro da igreja, né? Porque é como falei antes, não é um título, não é um nome que vai nos capacitar, e sim o chamado do Senhor, a fidelidade para com o Senhor, a responsabilidade nos nossos atos. Amém? Então eu deixo um forte abraço para cada um de vocês, que Deus ilumine seus pensamentos, que te dê discernimento cada vez mais para que você prossiga para o alvo, que o alvo é a nossa salvação, o alvo é o nosso Senhor Jesus Cristo, o alvo é o nosso dom no Senhor Jesus e para que fomos chamados. Amém? Até a próxima aula, que Deus abençoe grandemente.